Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso convidado de hoje é o historiador Douglas Aprato Tenório, ele que é reitor do Centro Universitário SESMAC. O professor é o homenageado deste ano do espetáculo do balé Maria Emília Clarke, intitulado Uma Mente Brilhante, uma superprodução memorialista que contextualiza o professor Douglas Aprato Tenório na história de Alagoas. O espetáculo vai ser exibido nos dias 8, 9 e 10 deste mês no Teatro Gustavo Leite. Portanto, eu agradeço a sua presença antecipadamente, professor. É sempre um prazer ter contato com uma figura humana e intelectual da sua estirpe. Pois bem, como o senhor se sente, como foi que o senhor recebeu essa notícia, essa informação de que seria homenageado pelo balé Maria Emília Clarke? Minha querida Pela Gorete, companhia, na minha querida verdade. Gorete, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade. Eu sou um menino lá de São Miguel que cresceu, né, que teve uma educação muito espartana, mas também muito boa por parte do meu pai e minha mãe. Minha mãe era professora primária e meu pai vendedor de feira e eu ajudava na feira, até que ele me tirou. Dignamente, professor. Sim, mas eu me orgulho muito de meu pai. Eu me sinto, papai sempre valorizou o trabalho e a igualdade das pessoas. De uma forma que hoje se chama inclusão, ele sempre foi um homem muito assim, justo e sempre enfrentou até dificuldades, porque a discriminação não é de hoje, sempre tinha discriminação, né? Sempre houve discriminação. Papai sempre foi um herói, meu pai, minha heroína, minha mãe. Mas eu recebi com alegria, com muita alegria, com muita satisfação, né? Eu não sei se eu mereço, porque é uma galeria de muita gente importante que o Balé de Maria Emília faz esse resgate de memória, Anualmente. né? Muito, doutor Ibigato, doutor Sávio, nosso Sávio Almeida, Sim. Sávio, nosso querido irmão Sávio, meu colega da universidade, convivemos juntos durante muitos anos. E ela me fez uma surpresa, ela com o Fernando, né? E quando eu vi já estava feito. Só me resta agradecer. Ficou muito lisonjeada. Eu, normalmente, sempre fujo um pouco dessas homenagens, né? O SESMAC, por exemplo, não tem nada no meu nome. Mas Quando eu o senhor- era secretário, me botaram, eu briguei com o prefeito, porque ele botou o meu nome na escola municipal, mas os outros botaram e foi um rolo, como se diz, com o governador, porque o prefeito ficou e outros ficaram muito chateados com a minha, porque eu não gosto. Eu prefiro fugir das homenagens, gosto de fazer. E eu tenho, e meu avô italiano, ele dizia que é muito melhor você dar do que receber. Eu pratico isso na minha vida. Você dar ao outro, procurar oferecer ao outro oportunidades, você dá também presente. Eu gosto mais de dar presente que receber. Né? Tem prazer. Tenho. Eu herdei isso do meu avô e de meu pai também. Meu pai, ele tinha também esse entendimento que meu avô tinha. Muito bem. Mas então aconteceu, eu briguei com os prefeitos, desde que eu briguei com os prefeitos, porque botou meu nome numa escola, numa grande cidade aqui, e eu disse a ele que não gostei, que não era preciso, tinha que colocar alguém da terra e tal. E o prefeito ficou enraivecido, ficou com raiva de mim muito tempo e foi dizer ao governador que eu tinha feito essa desfeita com ele, com o município. E o governador me chamou e me disse: Douglas, você pediu para ser homenageado? Disse, nunca, eu não gosto. Ele disse: não foi o prefeito que botou por conta própria? Foi. Meu secretário, você é um excelente secretário, mas você está me causando um problema político, então você não pede, mas se colocar, não diga nada ou agradeça. O melhor é você agradecer, porque é uma homenagem pelo seu trabalho, né? Eu convivi na secretaria com o Vinícius Mainova, com o Humberto Gomes, com uma equipe muito boa, né? No segundo governo do Suruagi. E então ele
Eu então aceitei, mas eu já estava pacificado Já estava, disso, certamente. né? Então, fiquei muito lisonjeado. Professor, dentre os cargos públicos ocupados pelo senhor, qual poderíamos dizer que foi mais marcante do ponto de vista da realização? Gorete, olha, eu ocupei cargos no Serviço Público Municipal, fui diretor técnico pedagógico da FEMAC, não era secretaria, né? E era o secretário, compadre Pedro, que era o superintendente. De fato, né? Eu fui diretor de educação, diretor de ensino médio, eu tive vários, e fui chefe de gabinete 3 vezes, secretário adjunto. Eu sou o pau para toda obra, sou a pessoa que gosta de trabalhar e de fazer acontecer as coisas. Eu não espero, eu gosto de sempre estar planejando, estar tendo ideias, sonhos, etc. E paralelamente, E na universidade também, né? Fui um trabalho, professor, chefe de departamento muitas vezes, coordenador de curso, vice-diretor, diretor, quando a Djalma viajou para o Rio de Janeiro com a Tânia para fazer mestrado. Então, a minha carreira toda foi na educação e na seara pública. Mas, quando eu me aposentei, esperava ter uma vida mais tranquila e imaginei fazer no Ponto Central a razão da minha vida, uma livraria, e fazia muitos eventos lá com a Léda Almeida, com a Simone, a esposa do Cícero, né, que aí eu os convidei para aí tinha editora, tinha essas coisas. E foi realmente uns 2 anos muito ativos. Só que chegou o João Sampaio e o Jaime Altavilla e me convidaram, me intimaram, ficaram insistindo e não, eu vou experimentar. Aí até que eu fui e gostei e disse, vai ser um outro campo. Então, cada vez que eu vou para o lugar... Já fez muito pelo fiz pelo o SESMAC. sempre, sempre. Onde eu passei, sempre procurei inovações E percebe-se isso. e ações que beneficiassem o público. O coletivo, né, O professor? coletivo. Sempre trabalhei com isso. Sou uma pessoa que gosta de trabalho, acordo 6 horas da manhã, religiosamente, durmo até 9 horas, mas fui ao show do Adilson Ramos agora, quebrei Adilson Ramos? Fui, Adilson Ramos esteve aí perto da sua casa, aí no iate, e eu fui, comprei e fui lá com a Cláudia, né? Fui Cláudia com a filha dela, sonhar contigo e todas as coisas mais. Viver. Bom, mas Bacana. então, eu, por onde passei, sempre trouxe inovação, trouxe ideias, formei equipes excelentes. Essa minha equipe do SESMAC é maravilhosa. Antes de falarmos do SESMAC, que é uma contemporaneidade na sua vida, eu pergunto, o senhor assumiu cargos públicos e depois disso também assumiu a vida inteira, mas assumiu também um setor que até então não se via tanta qualidade, tanto, digamos assim, aprofundamento nas questões pesquisadas. A pesquisa, professor. Sim. Eu sempre dediquei à educação, né, de gestor educacional, professor, né, diretor de colégio municipal de Palmeira, eu fui diretor do colégio municipal. No Moreira e Silva, fui vice-diretor com Zé Márcio Maltaleva, Edmilson Pontes no comando. E eu sempre procurei dar uma contribuição, porque a vida, como disse a doutora Ludmila aqui, a vida me deu muito, né? E eu sou muito grato às oportunidades que eu tive. Nunca pedi para ocupar cargo nenhum, nunca. Nunquinha. E sempre me viram como uma pessoa que é uma pessoa operacional. Sou extremamente operacional, sensível ao social, sensível aos mais carentes, porque eu venho de uma família humilde, né? É coerente, né, professor? Sim, então é uma prática coerente. Doutora Ludmila disse que a gente tem a obrigação de dar. Eu sou, meu Deus do céu, grato com meus irmãos. Papai formou os 4 filhos, né? Minha irmã partiu, a caçula, né? E eu tenho ainda 2 irmãos queridos, o Sebastião e a Rosinha. Meu irmão é dentista e ela é professora, né, aposentada. Então,
eu sempre procurei fazer. Então, comecei no estado, município, depois fiquei no município, porque eu gosto de fazer uma coisa de cada vez e me centrar no foco das coisas. Não gosto de estar com muita atividade. Eu vejo muitos amigos pegar muitas coisas. Não, eu gosto de fazer. Agora, o que eu dividi na gestão educacional foi, sem dúvida nenhuma, a questão da produção científica, que faz parte da educação. A produção científica faz parte da educação. Você tem que escrever. Eu não consigo imaginar um doutor, um mestre que não produz, né? Um professor. Então, eu, desde cedo, lá no Colégio Guido, o Padre Teófilo me abriu as portas, me deu a redação da revista Mocidade, que fez época aqui. Foi... Em que ano, professor? Olha, meu Deus Faz do céu, muito tempo. tanto tempo que... Mas foi antes, eu vim para cá no final da década de 60, aí 72, por aí, 71, 72. E então eu segui a minha vida procurando ser coerente, com trabalho duro. Dizem que eu sou um boi de carga para trabalhar, mas eu gosto, eu faço com muito prazer o trabalho e a realização. Sonhar, planejar. Não é o trabalho que foi designado a fazer, é fazer o trabalho com prazer. Com prazer e inovar. Sempre trazer coisa nova. Né? Porque a gente não pode se acostumar com a mesmice e acostumar a conquistar. A gente tem que melhorar para atender o povo. Nesse período, professor, o que mais se comentava, em geral, e até hoje, é a falta de prioridade de recursos na educação. Sim. Como o senhor, que é da área e trabalha na área nível superior, vê essa questão? Onde ela se apresenta de uma forma mais, digamos assim, mais séria, que há a necessidade de uma participação maior do Estado, eu digo do Estado no sentido mais amplo, né? Governo federal, estadual e municipais. Olha, Gorete, eu acho que a educação brasileira, no ensino superior, ela vai razoavelmente bem, né? Ela tem uma assistência maior de verba, quem tem mais verba, que é a educação superior, os institutos, mas esquecemos do ensino básico, que é o essencial. O ensino básico deveria ser federalizado. Essa é a sua opinião? Aí você fica batendo cabeça, município com estado, o município não tem estrutura para ter uma boa educação, o estado aí fica competindo com o estado, né? Então, eu acho que isso não é uma ideia minha, a ideia é do Cristóvão, que eu sou admirador da parte dele. Eu acho até um pouco chato ele, mas ele é um pensador, e eu tenho a minha admiração irrestrita. Certamente. Né? É assim como pessoa, que é meio casmurro e tal, ele não tem uma mas a essência da defesa dele é... excepcional, um pensador excepcional. E ele acha isso aqui. Se nós temos um Banco do Brasil federalizado, que, né, na verdade é federalizado, nós temos a gotinha, a vacinação, o maior programa de vacinação do mundo. Por que a gente não faz isso com o ensino básico? E o Cristóvão tem razão. E eu acredito, enquanto não tiver isso, a gente vai ter. Sempre, nós estamos vendo agora, né, as notícias, no PISA, que é uma aferição internacional, os nossos alunos não sabem as coisas mínimas de matemática. Básicas. E eu sei, porque é a mínima, não tem. Nós ficamos atrás de países muito mais atrasados. O Brasil é pujante, tem um território, tem uma população, tem biodiversidade enorme e não consegue sair desse patamar de ruindade absoluta no ensino básico, porque não é, exceto alguns setores. O Ceará tem, aqui Arapiraca tem se destacado, né? E então a gente tem, Maceió avançou um pouco, mas não são avanços significativos. Né? Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta já já. É só um minuto. Até. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Douglas Aprato Tenório, hoje também reitor do Centro Universitário SESMAC, e o homenageado deste ano da Companhia de Balé Maria Emilia Clarke, com um espetáculo que vai ser apresentado nos dias 8, 9 e 10 deste mês, no Teatro Gustavo Leite, intitulado Uma Mente Brilhante, uma superprodução memorialista que faz jus ao conhecimento e à contribuição do professor Douglas Aprato Tenório. Menos, professor. Não, isso é professor. generosidade, mas não é tão brilhante assim, né? Mas é uma pessoa que gosta do melhor, inovação e melhorar o que tem, sempre. Professor, no intervalo, eu falei para o senhor sobre, o senhor estava destacando a questão da federalização do ensino infantil, né, começando da base, né, do estudo. E eu dizia ao senhor que vivenciei no CEPA, né, uma experiência incrível que tristemente não foi para frente, que foi a instalação do Pré-MEM, da escola Pré-MEM, a primeira do lado direito, antes de chegar ali naquela área mais movimentada, né? À direita é a primeira escola. E no Pré-MEM nós aprendemos todas as técnicas agrícolas. E no contraturno, educação para o lar, técnicas agrícolas. Artes industriais. Artes comerciais e artes industriais. Eram os 4 eixos. E também técnicas agrícolas. Agrícolas. Sim. Além de francês e inglês. Sim. Professor, foi um treinamento. Olha, essa é a fórmula. Treinamos todos os professores. Na verdade, essa foi na gestão do Jaime, mas o Jaime, eu era o chefe de gabinete, e o Jaime me designou coordenador do programa. Então, eu toquei aquilo, treinei os professores, né? A Olga Neves Pinto, vários. E nós treinamos o pessoal. Professor Galdino. Galdino, sim, você lembrou do Galdino. Muitos. Então, aquilo ali realmente eu fui coordenador daquilo, escolhi terreno. Como de várias unidades de ensino aqui, eu fui, naquela época não era Maceió megalópole de hoje, era Maceió mais tranquila, e eu fui escolher vários terrenos, várias escolas aqui, fomos na época, e quando fui secretário, nós fizemos escola em todos os municípios do estado, todos sem exceção. Mas treinamos, a gente tinha sempre treinamento do magistério, porque a educação que eu faço lá no SEMAC, que eu faço com Cláudia, com a minha equipe pedagógica, é você exatamente fazer um treinamento contínuo, onde nós tivemos educação financeira. Tivemos um professor, todos os coordenadores, professores, alunos, o pessoal da comunidade, que é muito bonito, a gente atrai a comunidade para lá, falando sobre educação financeira, que nós vamos tentar colocar como optativa aí nos cursos todos, porque é preciso a gente saber administrar a vida financeira, porque muitas vezes você é inteligente, é uma pessoa, mas se perde naquilo, que é aquilo que meu pai ensinou. Você, meu filho, não gaste nunca o que você arrecada. Não pode ser igual, tem que ser um pouco menos. E a vida me ensinou que é assim, a gente tem tranquilidade financeira, tem aplicações. Ontem foi um sucesso, professor, a gente faz isso sempre, 1, 2 vezes por mês, a chamada educação continuada, que é da nossa equipe pedagógica. Pois o senhor no SESMAC já realizou bastante, não é? Porque eu vou enumerar só algumas ações, a criação da Galeria SESMAC de Arte, Fernando Lopes. A última exposição do meu professor de desenho, Fernando Lopes, um gênio da pintura. Pois criação da primeira Galeria de Arte, a Rosalvo Ribeiro. Lá na Praça dos Martírios, aquilo foi a ideia, estava no desenho do grande arquiteto
que fez aquilo. Aquilo é uma coisa para ser tombada, porque é aquilo ali. E ele tinha, mas nunca foi colocado, era da prefeitura, aquela briga de Estado com a prefeitura, o jogo de empurra. Quando eu cheguei na FEMAC, eu peguei, mandei tirar tudo e mandei arquiteto e mandei as pessoas. E foi a primeira galeria de arte e também a primeira vez que eu tive contato com o Banco da Província do Rio Grande do Sul, que é ali perto, aqui perto da Assembleia, que era aqui, né? E eles financiaram quem quisesse comprar, eles abriram um crédito e foi vendido, foi um sucesso. O Fernando ficou com medo e tal. O senhor fala com entusiasmo, professor. Falo, eu gosto de... É contagiante o seu entusiasmo. Eu gosto de... Pois é. Gosto. Então foi a primeira galeria. A gente tem lá, por exemplo, quando eu estava também na FEMAC, nós tínhamos o Braulio Leite, tinha um grupo extraordinário de teatro. E aí eu pedi a ele para fazer, o Braulio fazer peças infantis. Xerezade, isso. Até hoje as crianças vão ao teatro, né, para assistir. Eu adorava ir no ônibus de manhã. A Zelda que não gostava, porque mas eu vi para levar aquelas crianças aí, buscar no tabuleiro, no Vergel, na Coreia, né? Para ter acesso à cultura. Aí eles ficam encantados. Porque é isso que a nossa criança precisa, educação básica. Não é? Técnica agrícola, isso, abrir o universo. Porque os nossos filhos, de uma forma ou de outra, a gente se sacrifica e consegue, como meu pai conseguiu, mas nem todos conseguem. Você ganha o salário mínimo, faz o biscate, né? Então, você não tem condições, então você tinha o dever, o governo brasileiro, nas 3 instâncias, de dar àquele pai, né? Você ter primeiro a pré-escola. E eu implantei isso, né? A pré-escola começa com Graciliano, aqueles quiosques que tinham aqui na porta da Assembleia. E depois se esqueceu, porque a pré-escola é fundamental. E hoje a mãe trabalha, o pai trabalha, a vida é dura. Então você tem que ter uma base. Se em todo país desenvolvido você tem que ter uma pré-escola, né? Você tem que ter o aluno, a criança, já abrindo. Meus netos, olha, sabe, tem um vocabulário, uma coisa extraordinária. E aí eu fico satisfeito, mas veja, eu gostaria que todas as outras crianças tivessem essa oportunidade. Porque também é uma questão de oportunidade mesmo. E que tem que ser assumida de sobrevivência da sociedade. Então, o que é que gera essa ausência? É a violência, é o desemprego, é você ter exatamente uma dificuldade de aprender as disciplinas, porque você não começou cedo, né? Então, eu me orgulho de ter começado as escolas PAC, que sofreu barra pesada. Para quem não sabe, olha o seguinte, a ideia foi idealizada? Maluca aqui, eu tenho umas ideias malucas, né? De colocar nas praças, escolas pequenas, parques, pré-escolas, para que o aluno gozasse do ambiente ecológico da praça, das árvores, plantar árvore, etc. E você ter, né, letras, desenho, música, etc. Então, nós fizemos lá no Vergel, né? Nós fizemos na Praça Gonçalves Leda, ainda tem da Praça Gonçalves Leda, nós fizemos no Tabuleiro, em várias, onde tinha praça, eu fui saindo. E sofri uma campanha braba. Eu nunca tive medo de cara feia. E nunca aí? Tive. A porque era um reclamação absurdo. vinha de onde? Olha, inclusive do governador, dizer que era um absurdo fazer aquilo, o prefeito foi chamado. Olha, o que você vai fazer de escola parque? Aí eu fui explicar, olha, a intenção mas aí está invadindo Não, mas exatamente para a criança, é uma escola pequena, que a gente chama escola parque. Porque tem aquela escola parque da Bahia, que era maior, né? Então eu pensei, tem escola parque na Bahia, eu pensei, isso aqui... Eu sou cheio de minhoca na cabeça. Sou cheio de minhoca na cabeça, viu? Sempre. Quando eu não tiver, olha, o Douglas está morto. E a sua relação com a arte sacra em Marechal, o Museu de Arte Sacra em Marechal? Sim, isso aqui foi o bispo, né, da época, arcebispo, aliás, que me procurou, preocupado o que fazer com as peças sacras que estão sendo roubadas em todas as igrejas. Eu digo, em que eu posso ajudar? Não, eu queria saber se eu tenho ideia, que você tem muita ideia. Eu disse, que tal a gente fazer um museu e centrar isso numa cidade, aqui, aí ele disse, aqui em Maceió. Não, Maceió já tem muito. Na cidade do interior, capital, a antiga capital, lá
a gente fazer. Então foi feito lá, chamei a Carmen Lúcia, chamei o Rogério, né? O Rogério Gomes, Carmen ficou encarregada. E o Braulio, eu disse, Braulio, eu quero que você me ajude a comprar as peças. Foi a gente, para arrumar isso, que o Braulio era uma caveira. E Braulio ficou encarregado também de fazer uma festa. Aí trouxemos, na época não era ministro da Cultura, era diretor de Assuntos Culturais, nós trouxemos, esse que é da Academia Brasileira de Letras, trouxemos ele, fizemos, Braulio, vamos fazer como era antigamente. Braulio era brilhante, Braulio Leite Júnior, brilhante sempre. Aí, Braulio, vou fazer uma coisa que o senhor nunca vai esquecer. E, efetivamente, a gente fez foguetório, veio o general da 7ª Região Militar e tal, desfile, e a gente consertamos o Palácio Provincial, fizemos o Museu a Casa do Marechal Deodoro, que estava... e o Museu de Arte Sacra. Então, tudo isso foi feito na minha época como secretário de Educação e Cultura, que eu fui o último secretário de Educação e Cultura do Estado, porque eu decidi, o Zé Aparecido era amigo, a gente conhecia muito, aí ele me pediu para a gente criar a Secretaria de Cultura. Havia muita resistência na época para a Secretaria de Cultura, perda de poder, né? E aqui mesmo, alguns amigos disseram, você vai perder poder. Eu não quero poder. Quero conhecimento. Eu quero conhecimento. Né? Então, fui eu que preparei. Isso à população. Foi eu que preparei exatamente esse parto da Secretaria de Cultura, e veio o Noaldo e veio o Luiz Renato de Paiva Lima. Então, o Museu de Arte Sacra e o Palácio Provincial e a Casa do Marechal foi, na nossa época, a reedição de livros que eu sou, não é? Aliás, eu estou achando maravilhoso as notícias que eu vejo na Europa. A União Europeia está abolindo o livro virtual. Eu não sou contra, né? Mas não gosto, né? É outra coisa. Mas essa sensação. E como também celular na sala de aula, que eu sou também. Mas uma maravilha essa decisão. A União Europeia, os países. Não sei por que no Brasil ainda não ter adotado essa... as pessoas têm medo, né, de fazer. Mas a hora de aula é hora de aula, professor. Sim, hora de aula é hora de aula. E de atenção ao que o professor está É deselegante. Ensinando. Não é só deselegante, é inadequado inteiramente, porque como é que você pode ouvir o professor e estar no celular? Então, você não aprende. Como ouvir o professor? Como dar atenção ao professor? Depois você vai. Hoje, as crianças, inclusive eu tenho problema lá com... Eles vão comer e querem dar no celular. Não, hora de comer, hora de comer. Hora de dormir, é hora de dormir. E hora do celular é hora do celular. Porque não pode também ignorar a existência. Eu não sei se sou muito avançadinho ou se for retrógrado. Na medida certa. Né, professor? Estabelecer. É uma questão de disciplina em função do conhecimento mesmo. Sim. Até porque o celular é uma porta aberta. Se eu fizer isso no Senac, eu estou liquidado. Vamos me colocar numa forca. Né? Professor, vamos me colocar numa forca, né? Porque todo mundo usa celular. Eu acho que agora, cada hora tem... Se eu fosse professor, eu não aceitaria. Eu também. O uso, porque na sala de aula a autoridade... Eu não aceitaria, não. Eu não aceitaria. E justificaria, pediria aos alunos para se colocarem no meu lugar. Mas o professor já leva o seu celular e atende, né? Aí abre precedente, né, professor? Você pode atender fazendo a cirurgia? Impossível. Não pode. Né? Pode até ser se for negligente com o trabalho. Sim, mas não é o correto, né? Não a é hora o da correto. cirurgia é a hora da cirurgia. Máxima atenção para você estar lidando com a vida. Não errar. Então, não errar. Então, na educação, a educação é a mesma coisa. A gente tem que ver, por exemplo, essa ideia de uma campanha, como a gente tem a campanha da gotinha, da vacinação, a gente tem que fazer para a alfabetização. Exatamente. O uso correto das coisas no tempo certo. No tempo certo, claro. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Opa, está tão cedo já? Está rápido, né? Infelizmente. Mas voltamos em 1 minuto. Até já.
aquele assunto é um Estamos assunto, de volta um com assunto... Frente a Frente e nosso convidado hoje é o professor, historiador Douglas Raprato Tenório, reitor do Centro Universitário SESMAC. É sobre o SESMAC. Vice-reitor. Perdão, meu querido João Sampaio. Vice-reitor. É atuante, nosso querido amigo. Professor, nos diga, em relação aos 50 anos do SESMAC, o que destacar nessa trajetória? Olha, são 50 ensino. anos formando gerações. Nós temos pai, filho, neto estudando, né? E foi uma ideia feliz do Padre Teófilo de atender aos mais carentes, exatamente os trabalhadores que não tinham oportunidade de estudar na Universidade Federal, porque era durante o dia e eles trabalhavam. Então ele criou a campanha nacional de educandário gratuito e que o empurrou também pelo SESMAC, porque ele expandiu, né, com essa campanha, a SENEG, depois SENEC, né, comunidade, ele deu um avanço. Para mim, foi o maior avanço da educação que nós tivemos, foi com o Padre Teófilo, né? E aí ele teve um bom problema, que aí o pessoal terminava o colegial, terminava o ginasial, o colegial, e não, aí ele criou o SESMAC, exatamente para atender, que é um sucesso, são 50 anos. Nós temos tido, ao longo desses últimos anos, e principalmente deste ano, nota máxima em todas as avaliações, né? As avaliações tanto da presencial como a EAD, que é o filho mais jovem, como a medicina, né? Nós temos. Então, nós estamos pleiteando na medicina, o professor André faz um trabalho bonito com a professora Ivanilda, e a gente fez agora uma acreditação nacional, né? E estamos pleiteando, olha, eu não estou satisfeito, eu quero acreditação internacional, a gente tem que pensar grande e tentar fazer, né? E então o SESMAC me deu a oportunidade de estar na minha fase de vida com muito orgulho e com muita alegria por entusiasmo, né? Entusiasmo. Então, nós fomos agraciados com o Correio Nacional dos 50 anos, passamos um selo, tivemos uma feira cultural a semana passada, foi um sucesso extraordinário, né? Sexta-feira, um bolo, o João cortou o bolo comigo, né? Pessoal, um bolo de 50 anos, e uma feira de artesanato, de arte, de música, de culinária, né, lá nas ruas, e a gente procura trazer sempre o nosso entorno, né? Ali tem a favela do Bolão, então a gente quer exatamente ter uma coexistência e procurar ajudá-los. Temos o projeto Crescer, né, que foi criado lá atrás, temos projetos muito lá no Regel, com o Nosso Lar, que também é um trabalho belíssimo que o Vitor faz lá. E nós temos vários outros aqui, né, nas escolas católicas, protestantes, para a gente, no SESMAC, tem ecumenismo. O padre era ecumenista, o doutor João é ecumenista, eu sou ecumenista, né? Então, cada um tem a sua religião, mas todos têm que estar coexistindo, que não existe separação. Não vamos ser na aqui responsabilidade que a gente tem no Oriente social, né, Médio. professor? Exatamente, responsabilidade social. Com essa, a nossa finalidade é sem fim lucrativo. Epa, mas pagam? Pagam. Medicina é cara? Não, é uma das mais baratas do Brasil, a medicina. Porque a medicina é cara, é muito cara, não é barata. Você tem, né, ter laboratórios, tem que ter médicos com mestrado, com doutorado. A gente fez uma turma só de médicos no nosso mestrado de saúde. Então, as coisas caminham, graças a Deus tem dado certo, e eu me sinto feliz em estar. E só vou terminar. Professor, quando é que você para? Nunca. Quando parar, isso morreu. Professor, a didática é diferenciada para garantir que o ensino noturno ele tenha um bom aproveitamento? Como o senhor avalia essa questão? Olha, nós temos um núcleo pedagógico lá que é extraordinário, comandado pela professora Cláudia Medeiros, filha do Zé Medeiros, né? Ex-secretário da Saúde. Ex-secretário de Saúde, de Educação. Da Educação também. Né? Trabalhei com ele como chefe de gabinete dele. E nós temos uma educação continuada. Ontem, eu falei, nós tivemos uma educação financeira anterior, a gente fez a questão da geopolítica do ensino do Oriente Médio, a guerra, que as pessoas querem saber, o aluno quer saber, o professor quer saber, o coordenador. Então, a gente faz a educação continuada, como era na Secretaria de Educação, o Centro de Treinamento Magistério, que fazia, durante as férias, traía o professor do interior para a capital, da capital para o interior, treinando, porque o professor tem que estar constantemente sendo treinado, tendo aulas
para que ele possa aprimorar o seu E conhecimento. esses debates sobre essas questões Sim, nacionais, sim, internacionais, sim, para sim, colocar sim. uma consciência crítica já no aluno, Sim. que não faz sentido alguém sair da faculdade, Nós né? temos cinema, né? Nós temos cinema, nós temos galeria de arte, temos música, o maestro Luiz é maravilhoso, a gente não faz nada lá que não comece com a música, que é fundamental. Hoje até a música da Selma Brito, querida, que está sempre lá conosco, e nós adoramos a Selma. Professor, falar de Então, eu uma... estou muito feliz em estar no SESMAC, produzindo, fazendo coisas novas e procurando ajudar o próximo. Pois é, e por falar em próximo, eu queria tratar desse assunto. O senhor é um estudioso de várias questões aqui em Alagoas, e uma delas está colocada aí, a tragédia da Salgema, hoje Braskem. Como avaliar esse momento? Sobre qual ótica se deve avaliar? Paradoxalmente, nós estamos comemorando o aniversário de Maceió, né, 5 de dezembro, né, quando Maceió foi elevado à vila. Tem outra data que é importante também, que é dia 9, que é a transferência da capital. Mas dia 5 é que ele foi elevado à vila, em 15, né, antes da emancipação de Alagoas, por Dom João VI, Maceió e Porto de Pedra. E, paradoxalmente, é um dia de luto, é um dia de tristeza. Meu Deus do céu, você ter sua casa, né, e a gente não sabe aonde vai. É porque... Então, eu não sei como se lidar com a tragédia. Isso é uma tragédia que tem que unir grupos políticos, tem que unir governo federal, estadual, municipal, porque as pessoas estão sofrendo. E uma tragédia anunciada, digamos assim, sob o ponto de vista do estudo sobre a questão, porque é algo que se previa acontecer, que poderia acontecer, e agora nos pega dessa forma, né? Eu até mandei, recebi do Amaury é meu assessor jurídico, meu colega, foi presidente do Conselho de Educação, secretário do Gabinete Civil, é um amigo querido isso, que trabalha comigo lá, me dá uma ajuda muito grande na parte jurídica. E ele gosta também muito de história, e mandou para mim, anteontem, uma foto de um grande movimento dos estudantes do SESMAC e da Universidade Federal para o Salgema, e antevendo e denunciando o que viria, os estudantes. Né? E aí eu mandei até para uns amigos, né? Mandei para o Tianelli, que é outro grande, uma figura extraordinária, mandei para o Cícero também, Pérez. Né? Então, é um momento a gente não sabe, né, onde vai parar e como parar. Agora, causa terror, a gente está como Gaza, né? Então, nós temos uma nova Gaza aqui, né? Só que não é bombardeio, é subterrâneo, é uma coisa terrível. Então, eu peço a Deus que ilumine os nossos gestores, né, para que se unam e para que ajudem as pessoas necessitadas. Porque, imagine se isso fosse lá na Ponta Verde. Professor, colocar famílias em ginásio, em escolas, mas a Braskem não já pagou... Aí você já vem a educação, você veja, né? Como a educação, você vai tirar, meu Deus, os alunos estão terminando as aulas, vai tirar os alunos errado, né? Mas eu acho que é hora de se tentar exatamente conscientizar as autoridades, a população de Maceió, que o que está acontecendo é uma tragédia monumental, né? Dizem, eu estava lendo na Folha de São Paulo, que é o maior desastre depois de Chernobyl. No mundo. Eu não sei, no mundo. É em nível mundial essa questão. No mundo. Não então, vamos desconsiderar a importância. Resolver isso sem partidarismo, mas já há politizar, muito dever, né? porque estão nos devendo isso. Maceió, no seu 158 anos, se não me engano, ela merece que a gente tenha exatamente uma esperança de melhorar, de sair disso, sem estar com interesses paroquiais, interesses menores, tirando as pessoas de casa. É um horror, né? Um horror. Mas não só isso. O perigo que há bairros fantasma. Isso não vem da atual gestão, vem das outras gestões. Desde a implantação, no área foi urbana, um erro no área fundamental. Urbana, acabando com aquele bairro que era um dos bairros... Totalmente. O bairro, né? Trapiche referenciais na cidade. Uma praia linda ali. Foi errado desde o começo. Foi errado. E temos grandes paladinos que se insurgiram contra isso. O Zé Geraldo Marques, por exemplo, é um deles. Né? Temos o Elias, tem as pessoas que
E agora o mais incrível é que eu continuo vindo por lá, né? Minha mãe morou, meus irmãos, e eu acho que eles estão continuando tirando salgema do subsolo, porque ele estava aberto, eu cheguei e disse, vocês estão tirando salgema, porque tem uma sonda tirando lá, tem caminhão que levam coisas, vocês estão tirando. Eu não sei, não posso asseverar. Agora, poderia o Ministério Público verificar, porque estão continuando tirando. Temos instrumentos, né, professor? Aí, se isso vai continuar, vai aumentar ainda essa tragédia que é inominável. A instabilidade do solo. Eu vi, eu estou dizendo ninguém não, porque eu passo sempre por lá, eu venho pelo Pinheiro. Né? Porque a Fernanda de Lima, a dificuldade de vir, sempre congestionada, eu venho por lá. Olha, o dia que vier, eu não claro, se tiver alguma coisa, eu não estou também maluco de estar querendo enfrentar uma diversidade desse porte. Né? Mas, enquanto isso, eu estou, se diz a Defesa Civil, a Prefeitura, o Estado, que está lá. O que me chamou a atenção, perdão interrompê-lo, foi a primeira notícia de dizer que tinha dia e hora marcada para acontecer. E aí, ninguém é responsável por isso? Pois é. Está errado, isso está muito errado. A sociedade alagoana precisa se fazer presente e cobrando isso. A gente precisa de soluções. Não precisa de briga, de briguinha, de picuinha, precisamos de soluções. E o que foi feito, todo mundo tem erro aí, isso aqui. Tem memória, inclusive. É lamentável que aqui no Brasil as agências reguladoras, os institutos, eles não cumprem o seu papel, porque houve omissão. Houve omissão. Certamente. Sem dúvida nenhuma. Não estou nomeando ninguém, nem quero acusar ninguém. A acusação é geral de todas as gestões que passaram, que permitiram esse desastre horroroso, talvez o maior desastre do mundo, né? E pessoas são milhares de famílias, de pessoas que perderam seu ganha-pão, a sua padaria, sua vendinha, né? E perderam suas casas. Condição de viver, Condição de viver, professor? meu Deus do céu. Em todos os aspectos. Isso é uma nova... aquele campo de concentração lá. Auschwitz. Pois é. Né? Professor, o senhor falou na cidade de Maceió, do aniversário da cidade de Maceió, e aqui eu estou resgatando a história em quadrinhos da capital de Alagoas. Um feito de sua autoria, com a participação... Editora Catavento, ainda da época do Ponto Central. Do Ponto Central. Com Enio Lins, nos desenhos, uma história em quadrinho. Olha, leia que você vai adorar. E a Leda Maria de Almeida. Leda Almeida. Muito interessante. Eu agradeço. É o seu presente. O presente no dia da cidade de Maceió. Você vai ler e vai gostar. Vai rir muito e está muito engraçado. Mas é um livro didático que poderia estar nas escolas, poderia né, estar professor? nas escolas. Qual o impedimento? Eu não sei. A gente Mas tem será que perguntar que não sabe? às autoridades. Pois é, inclusive na primeira infância, né? Na condição... Eu acho que se fosse para fazer um carnaval, fosse um São João, alguma coisa, poderia fazer, né? Mas é assim, infelizmente a gente não tem. Mas eu gosto muito até da Ju Pereira, eu admiro, ela foi deputada aqui, né? Eu vou até procurar lá para levar, porque eu acho que é um presente para os alunos, né? Eu não quero ganhar nada, receber nada, coisa nenhuma. Eu fiz para... Eu não faço livro para ganhar dinheiro. Para facilitar o entendimento. Nunca ganhei dinheiro com livro, nada. Muito interessante. Nada, professor. Eu não quero apenas... Inclusive, entender. O aluno pode até depois colorir. Colorir, exato. Você deu uma ideia que eu não tive. Ainda tem uma ideia lúdica. Eu tenho um livro de colorir. Flora, fauna, patrimônio histórico, mas essa olha não que tive. Interessante. Que beleza, olha só. Olha só. Que maravilha. Maravilha mas você mesmo. vai rir. Está muito engraçado, né? O Enio tem muito senso de humor. Muito, né? É verdade. Então, essa parte de história, eu sou mais sisudo, historiador, mas eu gosto também, porque é importante o humor. Tão bem-humorado, né? Que o senhor é, professor. Sou. Mas o Enio tem uma faceta maravilhosa, né? Então, vale a pena. Você vai gostar, vai rir bastante. E direi. E vai aprender também, porque é um livro sério e é um livro engraçado. Porque o fato de ser sério não pode deixar... há conflito em ser engraçado. Tem humor. E vice-versa. A vida precisa de humor, né? E vice-versa. Muito. O que seria da vida sem arte e sem humor? Nada. Verdade. Professor, estamos no final da nossa entrevista. Infelizmente, é sempre um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Prazer é meu. Algumas considerações? Não, dizer que eu estou muito feliz em estar vivo, sobrevivendo a muitas
muita dificuldade, né? Isso, Maria, Covid terrível, tive câncer antes, tive consequência do cirurgia na perna esquerda, esse ano na perna direita, botei stent, tive hemorragia, os remédios, né, do coração, mas adoro viver e vou ter até outro dia, até a última gota, provar e estar sempre produzindo, estar sempre tendo ideias novas e onde eu puder. Isso aqui, a vida vale a pena ser vivida, né? É como diz o Na Neruda, sua plenitude. Confesso que estou vivendo. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade, professor. O prazer é todo meu, muito. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.